E quais são as doutrinas da graça, né? A gente falou isso na primeira aula, a gente deu um breve histórico, mas que isso daqui foi cunhado no século XVII, depois de um debate na igreja da época. Então, os pastores daquela época, vários pastores daquela época se juntaram e oficialmente estabeleceram qual é o posicionamento da igreja no que diz respeito a quem é o homem e como se dá a salvação nas nossas vidas. Então, eles formularam esses 5 pontos, isso aqui ficou conhecido como os cânones de Dort, e os 5 pontos que a gente já viu depravação total, né? Os 5 pontos são depravação total, que diz respeito a quem nós somos, e a gente já viu aqui que a visão bíblica é que quem nós somos diante de Deus espiritualmente falando, mortos nos nossos delitos e pecados. Se depender da gente, nós somos espiritualmente incapazes, escravos do pecado. Falamos aqui que o ser humano por si mesmo não tem livre-arbítrio para escolher o que ele quer, porque nós somos maus. A gente sempre, se depender da gente, a gente sempre escolhe o caminho contrário à vontade de Deus. Então, a menos que Deus interfira nas nossas vidas, se depender de nós mesmos, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, é o que diz Romanos 3. E vimos então que, por conta dessa nossa condição, a gente só chega ao Senhor se Ele, com a sua graça irresistível, nos atrair para Ele. Então é Deus quem nos chama. É verdade que a gente se entrega ao Senhor, mas a gente só se entrega porque Ele veio com a sua graça irresistível e tocou no nosso coração e nos chamou a Ele. E por que é graça irresistível? Porque quando Deus chama, Ele quebra todo tipo de resistência do nosso coração. Então não tem ninguém que Deus chama dessa maneira que não vá até Ele, porque é uma graça irresistível. E não é que a gente vai forçado, mas é que quando o Senhor abre os nossos olhos, a gente não consegue dizer não, porque a graça do Senhor Jesus é maravilhosa. Então a gente viu sobre a graça irresistível, que é o Espírito de Deus quem nos chama, e Ele só nos chama, e Deus só nos abençoa dessa forma, porque Cristo na cruz pagou pelos nossos pecados e comprou o direito de Deus nos abençoar. Por sermos depravados totalmente, Deus não pode simplesmente nos abençoar e nos chamar para Ele. Ele faz isso porque Cristo pagou pelos nossos pecados e Ele, naquela cruz, Ele comprou pessoas para Ele e o direito de abençoar essas pessoas. E a gente falou que a expiação, que é essa ideia de pagar uma pena, ela é limitada porque a ideia é que Cristo morreu por quem? Por aqueles que o Senhor separou para a salvação, por aqueles e Deus chama aqueles por quem Cristo morreu, e Cristo morreu por aqueles que Deus escolheu. E a gente viu semana passada sobre a eleição incondicional, que é a ação do Pai. Então, quando a gente fala dos 5 pontos, a gente está falando sobre quem nós somos e qual é a ação do Espírito Santo em nós, qual é a ação de Jesus, o Filho, nas nossas vidas, e a ação do Pai, então, nos escolhendo lá na eternidade. E hoje a gente vai falar sobre a perseverança dos santos, que é, uma vez que eu estava morto nos meus pecados, o Espírito me chamou, porque Jesus morreu por mim, porque o Pai me escolheu. Como que é a minha vida após esse chamamento do Espírito Santo? O que muda na minha vida? E a gente vai ver então sobre a perseverança dos santos hoje. Quero começar fazendo algumas perguntas, que são perguntas simples, mas não tão simples. Simples, mas que muitas vezes geram muitas dúvidas nas pessoas quando o assunto é a nossa salvação. Então, algumas perguntas. Primeiro, uma vez salvo, sempre salvo? Crente perde salvação? Não? Tranquilo? Uma vez salvo, sempre salvo. Então, mas e aqueles que apostataram da fé? E aqueles que se converteram? Foram batizados, foram para a igreja, mudaram de vida, mas de repente chutaram o balde, viraram ateus. Ou, às vezes não virou ateu, mas chutou o balde, não vai mais na igreja, vive uma vida mundana, em pecado e tudo mais. Abandonou tudo. Então, mesmo assim, ele vai para o céu. Aí não vai para o céu. A próxima pergunta é boa. A perseverança na fé, ela é necessária para a salvação? Então, a gente pode fazer a pergunta diferente. Alguém vai ser salvo sem perseverar? Entenderam a pergunta? Tem alguém que no fim vai ser salvo, mas que durante a sua vida ele não perseverou na fé? Não, então eu vou colocar diferente. E esquece esses casos do cara que se converteu no último dia de vida. Tirando isso é exceção, porque ali é o seguinte, ele não era crente antes, mas pensa assim, tem alguém que se converteu, viveu uma vida sem perseverança na fé, mas no final vai ser salvo porque era crente. Não. Todo mundo que se converte de verdade e não morre logo em seguida, vai perseverar na fé? Sim. Tem exceção?
É a ação de Deus em nós. E a outra pergunta ali, a gente vai falar sobre isso hoje. Qual que é a relação entre perseverança, fé e salvação? As três coisas estão conectadas como? Perseverança, fé e salvação. Tá entendendo, né? A discussão, porque sempre que a gente fala sobre salvação de graça mediante a fé, a pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: ah, então é assim? Então, enjoy. Então eu vou viver a vida de qualquer jeito e no final é só eu acreditar em Jesus que tá tudo certo. E a resposta que nós damos é não. Por quê? E a gente vai ver isso hoje. A obra de Deus ela é completa. A obra de Deus não é salvar você para você morrer e ir para o céu. A obra de Deus envolve também morrer e ir para o céu, mas ela também envolve uma transformação enquanto eu estou aqui na terra. Então, quando a gente fala de salvação, normalmente a gente pensa apenas em morrer e ir para o céu. Mas quando a Bíblia trata de salvação, não é só morrer e ir para o céu. É toda a minha vida aqui na terra, antes de eu morrer e ir para o céu, depois da minha conversão, também faz parte da salvação. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja, aquela Salvo pela Graça. Ele vai dizer o seguinte: fui livre da culpa do pecado. Isso é, quando eu creio em Cristo, eu estou livre da culpa do pecado, eu estou justificado diante de Deus, e isso é parte da salvação. Mas a música também continua: sou livre do poder do pecado. E aqui o que é? Durante a minha vida, o pecado ainda habita em mim. E pouco a pouco Deus vai me libertando do poder do pecado, de modo que eu consigo dizer não para o pecado. Esse é o processo de santificação. E aí a música vai dizer: e da presença do pecado livre eu serei. E isso é o que vai acontecer depois que a gente morrer e ir para o céu. Não vai ter mais a presença do pecado. Mas o ponto é dizer o seguinte: todos os três faz parte da salvação. Não é só quando eu vou ser livre do pecado, mas ser livre da culpa, ser livre do poder e ser livre da presença, tudo isso é o pacote da salvação. E é por isso que não tem como alguém falar o seguinte: não, eu sou salvo, mas só quando eu morrer eu vou ser livre da presença do pecado. Aqui não, é um pacote completo. E a gente vai ver hoje que esse é um pacote completo que o próprio Deus garante que aconteça nas nossas vidas. Por isso que não existe salvação sem perseverar na fé. Por quê? Deus é quem opera a obra da salvação. E ele garante com que aqueles que começaram nesse caminho, eles vão até o fim. A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero trazer 6 verdades quando o assunto é a perseverança dos santos. 6 coisas que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. E eu vou precisar da ajuda de vocês. A gente vai ler vários textos bíblicos hoje. Então vou precisar que vocês me ajudem aí. Primeiro texto, Romanos 8, 28 a 30. Quem pode ler esse? Levanta a mão aí que eu vou distribuir os textos agora. Romanos 8, 28 a 30. João 10, 27. Quem pode ler esse? O Wellington lê e o Edson lê Filipenses 1, 6. Então, a primeira coisa que eu quero afirmar aqui, que é o que a Bíblia nos ensina, é que os eleitos de Deus e aqueles que são salvos, eles não podem ser perdidos. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez crente, sempre crente. Uma vez recebendo a vida eterna do Senhor, a gente não pode perder isso no meio do caminho. Então, Romanos 8, 28 a 30. Pode ler para mim, Fábio, por favor. Esse texto aí, gente, ele é um texto muito completo, porque ele vai dizer o seguinte: percebe, olha como ele descreve a obra de Deus. Deus de antemão conheceu alguns, e esses que ele de antemão conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E esses que ele predestinou, ele chamou, e esses que ele chamou, ele justificou, e esses que ele justificou, ele glorificou. Percebe o seguinte: quem que faz tudo isso? Deus. E percebe que é uma cadeia é uma sequência de coisas que Deus está fazendo, que não tem como, e não é condicional, não é tipo assim, ó, e aqueles que Deus de antemão conheceu, ele predestinou. E esses que ele predestinou, ele chamou, mas ele chamou somente aqueles desses que ele escolheu que aceitaram a ele. E daqueles que aceitaram, somente aqueles que ele, não tem condição. É o próprio Deus que de antemão conheceu alguns, separou alguns para si, amou alguns, esses ele predestinou
para serem conformes à imagem do Filho. E olha para que Deus nos predestina, para nos transformar segundo a imagem do Filho. Isso é santificação. E aqueles que ele predestinou para isso, ele vai chamar, ele mesmo é quem chama, e esses ele justifica, e a esses ele glorifica. Percebe? Não tem como perder. Não tem nenhum tipo de situação, o texto coloca assim, mas, ele vai fazer isso. Mas, caso a pessoa faça alguma coisa aí ele não quebra. É uma cadeia inquebrável de coisas. Então, esse é um dos textos que a gente usa para dizer o seguinte: no Senhor a gente tem segurança. Que aqueles que ele começou essa obra, ele vai até o fim, porque o próprio Deus prometeu que vai fazer isso. Outro texto, João 10, 27 a 30. Lê pra gente, Wellington, por favor. Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas estão na minha mão e ninguém pode as arrebatar da minha mão. E não só tem a minha mão segurando elas, mas tem a mão do Pai também. E ninguém pode arrebatar da mão do Pai. E eu e o Pai somos um. Então percebe como é um texto que traz essa segurança de que aqueles que estão nas mãos do Senhor estarão para sempre nas mãos do Senhor e nada nem ninguém pode arrebatá-los das mãos do Senhor. Aqui a gente lembra também de Romanos 8, um pouquinho para frente de onde a gente leu. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada nos separará do amor de Cristo. Então existe uma segurança de que quem está no Senhor não vai se perder e não pode ser perdido no meio do caminho. E Filipenses 1,6, lê pra gente, Edson. Paulo falando, aquele que começou a boa obra vai completar a obra. Ele não vai. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: a obra que Deus começa em nós não é que nem a obra do governo, que começa, para no meio, daqui 20 anos retoma e para de novo. Aí, e tem lá quem é de São Paulo, tem aquele. Como é que chama? O minhocão lá que começou faz anos, lá na gestão Maluf e até hoje não terminou. A obra do Senhor não é assim. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E ele vai garantir com que essa obra chegue até o fim. Percebe que é o seguinte: a ênfase bíblica é que aqueles que estão no Senhor não podem ser perdidos. Eles estão seguros no Senhor e o próprio Deus, com a sua obra, vai garantir com que as coisas aconteçam e vai segurá-los até o fim. Então, essa é a primeira afirmação que a Bíblia traz. Os eleitos e aqueles que estão no Senhor não podem ser perdidos e não perdem a sua salvação. Mas, aí a segunda afirmação, porque o pacote aqui é a ideia, a gente precisa ampliar a ideia. Ao mesmo tempo que ninguém vai ser, nenhum crente e nenhum salvo perde a salvação, ao mesmo tempo, não tem ninguém que vai ser salvo sem perseverar até o fim. Então, a perseverança dos santos é uma condição para receber a vida eterna. Não que a gente receba a vida eterna por causa disso, mas não tem ninguém que vai ser salvo no final que não perseverou na vida, não sei o caso que o cara que acabou de morrer lá e se converteu antes de morrer. Mas não tem ninguém que vai passar uma vida sem perseverar na fé e no final vai ser salvo. Por quê? Porque a obra é completa. Então, a gente vai ter vários textos bíblicos que vai trazer essa ênfase, que olha, se você não perseverar até o fim, você não vai ser salvo. E aí vamos só ler alguns textos, ó. Não sei se eu vou conseguir ler todos. Não vou ler todos não, porque senão a gente não vai terminar hoje. Mas 1 Coríntios 15, quem que pode ler esse? 1 e 2. 1 Coríntios 15, 1 e 2, quem pode ler esse? A Kátia lê. 2 Timóteo 2, 11 e 12, quem pode ler esse? Guilherme lê. Hebreus 12, pula o Apocalipse. Edivaldo lê Hebreus 12, 14. E Gálatas 5, 19 eu leio. Esses textos, gente, eles vão enfatizar o seguinte: não existe ninguém que vai ser salvo que não persevere na fé e não busque uma vida de santificação. Então esses textos vão trazer essa ênfase para nós. Então 1 Coríntios 15, 1 e 2. Olha o que Paulo fala. Irmãos, eu passei o evangelho para vocês e vocês estão perseverando nesse evangelho. E por meio desse evangelho vocês vão salvos. Vocês serão salvos. A menos que vocês abandonem isso. Vocês vão ser salvos se vocês retiverem e se agarrarem nisso até o fim. Senão vocês creram em vão.
Então, a ênfase do texto é: quem que vai ser salvo? Aqueles que mantiverem-se fiéis e mantiverem-se firmes nesse evangelho até o fim. Não tem ninguém que abandonou no meio do caminho, ah não, ele era eleito, então ele vai ser salvo. Não. Aqueles que mantiveram-se firmes até o fim. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Olha o texto. Se perseverarmos com ele reinaremos no final. Agora, se nós o negarmos, ele também vai nos negar. Então, o texto é claro o seguinte: não tem ninguém que nega o Senhor e no fim vai ser salvo. Não. A perseverança ela é necessária para a nossa salvação. Não que ela é condição no sentido de nós somos salvos por causa da nossa perseverança, mas ela é uma evidência daqueles que são de fato salvos. Essa é a ideia. Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o texto é claro também. Não tem ninguém que vai ver o Senhor sem que tenha vivido aqui na terra uma vida de santificação diante desse Deus. Esse texto vai colocar isso. E Gálatas 5, 19 e a 21 é aquele texto que fala das obras da carne. E olha o que o texto diz. As obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o texto é claro dizer o seguinte: uma pessoa que vive em imoralidade sexual, libertinagem, pureza, idolatria, inimizade, rixa, ciúme, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia, uma vida dominada pelo pecado, essa pessoa não herdará o reino dos céus. Então, o texto é muito claro, e a Bíblia também é muito clara, e vamos formando as ideias aí. Primeiro, nenhum crente pode ser perdido. De contrapartida, não tem ninguém que vai ser salvo sem ter perseverado na fé e vivido não só uma pessoa que se manteve na fé no sentido de não abandonar a Cristo, mas também no sentido de uma pessoa que viveu uma vida de santificação diante do Senhor enquanto esteve aqui na terra. Não tem ninguém que vai ser salvo sem perseverar até o fim. É uma outra verdade que a Bíblia coloca. Junto com isso, e uma terceira, uma coisa importante para colocar: perseverança na fé não significa que crentes de verdade não passem por momentos de dúvidas, por momentos de incredulidade, às vezes, de desconfiança nas promessas de Deus, ou momentos em que a pessoa cai em pecado. Então, o que a gente está colocando aqui não é o seguinte: a não ser que você viva uma vida perfeita aqui na terra, você não é salvo. Isso não, perseverar na fé não é isso. Perseverar na fé é o seguinte: eu tenho meus momentos de fraqueza, eu tenho meus momentos de dúvidas, eu tenho meus momentos, inclusive, de incredulidade, e a gente vê homens de Deus da Bíblia que tiveram esses momentos, mas no fim, eu não chuto balde. No fim, mais cedo ou mais tarde eu volto. No fim, eu quase escorrego, mas eu não escorrego, porque o Senhor não deixa. Então, a perseverança na fé não significa não ter dúvida em momento nenhum. Lembra da história de João Batista? Que ele apareceu pregando Jesus, e quando ele é preso lá, por causa de Herodes, em um momento ele chama os seus discípulos e manda eles irem lá até Jesus perguntar: Jesus, o Senhor é mesmo Cristo ou a gente tem que esperar outra pessoa? Ele tinha anunciado para todo mundo: ó, ele é o Cristo. E naquele momento, ele estava num momento de dificuldade, num momento de sofrimento, e isso começou a trazer várias dúvidas para ele. E ele era crente, era um irmão nosso. Então, mesmo pessoas crentes têm momentos de dúvidas. Mesmo pessoas crentes têm momentos que eles caem em pecados, e em pecados feios. Como é o caso, por exemplo, de Davi, lembra? Adultério, assassinato. Mas o ponto é o seguinte: quem é do Senhor, a pessoa até cai, mas ela não se entrega completamente. Ela volta. Em algum momento ela volta. Pode falar, Edson. Boa colocação. Salmo 73 é um outro exemplo, né? De uma pessoa que fala: olha, quase que eu. Ele fala que eu comecei a olhar para a prosperidade dos ímpios e eu comecei a invejar eles. E falar: eu estou servindo ao Senhor de maneira inútil. Um monte de gente que não serve ao Senhor despreza tudo Deus e vive vida muito melhor que eu. E aí ele fala: até que eu me atinei para o fim deles. E então Deus abriu meu entendimento. Então, a ideia é que
mesmo crentes fiéis têm esses momentos de dúvida por causa da nossa fraqueza, né? Pode falar, Aureliano. A gente vai falar dela daqui a pouco. Então a gente vai ter um ponto que é sobre isso. Então eu vou segurar essa pergunta, tá bom? E a gente já chega lá. Mas aqui, gente, só enfatizar aqueles textos aí. 1 João 1,9 é aquele texto que vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 2,1. Escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. A ideia desses textos é: a gente peca ainda. A gente tem momentos de fraqueza. Mas nós temos alguém para nos defender nesses momentos. Nós temos alguém para nos segurar nesses momentos. E 1 João 3,9 é aquele texto que diz o seguinte: que quem é do Senhor não vive na prática do pecado, porque nele permanece a divina semente. Então, existe uma diferença entre você pecar e você viver uma vida entregue ao pecado. Existe uma diferença entre, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Existe uma diferença entre, pensa num crente que um dia vai numa festa de família e ele exagera lá e bebe de um jeito que não deveria e dá vexame. Só que assim, é um caso isolado na vida dele. Para um outro cara que todo final de semana tá trançando as pernas por aí. Existe uma diferença entre o crente ele cai em pecado. Só que o pecado não é a marca da vida dele. Ele não vive na prática do pecado. O não crente não. Ele é marcado pela vida de pecado. Então, e o 1 João vai dizer o seguinte: o crente peca, mas ele não vive na prática do pecado porque o Espírito Santo de Deus está nele. Então, é isso. A divina semente, que fala em 1 João 3,9, é que o Espírito de Deus está nele. Então, a pessoa não consegue viver uma vida de pecado em paz. Há um incômodo, há um negócio assim que eu sei que eu estou errado. Eu sei que não é correto. E a pessoa não consegue se entregar àquilo. E ela pode até ficar um período, mas esse período que ela fica em pecado é uma vida miserável. Enquanto quem não é do Senhor vive uma vida de pecado e se esbalda. Quem é do Senhor pode até ficar um período afastado, mas assim, não é prazeroso. Eu lembro de Davi, Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está lá. E o Senhor não deixa. É um pai amoroso que disciplina o filho que está errado e não deixa ele ficar de boa. Não deixa ele ficar em paz numa vida de pecado. Então, quem nos garante a perseverança não somos nós, longe disso. É a ação de Deus em nós. Por isso que não tem ninguém que vai ser salvo sem perseverar. Não é porque a gente. Não, é porque aí você vai. Você tem que acreditar em você mesmo. E você vai. Não, não, longe disso. Mas porque o próprio Deus garante e trabalha isso em nós. Essa é a ideia. Então ninguém vai ser salvo sem perseverar até o fim, porque o próprio Deus garante que a gente nunca vai. Isso é a perseverança na fé. O eleito nunca chegará ao ponto de endurecer-se totalmente e renunciar a Cristo definitivamente. Aqueles que são de fato crentes sempre se arrependerão e sempre voltarão. Isso é perseverança dos santos. Continuando, uma terceira verdade que é preciso afirmar, e aí tem a ver com a pergunta do Aureliano, é que não existe perda de salvação, mas existe uma falsa fé que a Bíblia coloca. Há pessoas que aparentemente creram, aparentemente se converteram, mas não foi a fé genuína e a fé salvífica. Então, a gente vai ver na própria palavra, e aí dois textos, vamos ler esses dois textos, Mateus 13, 20 a 22 e 1 João 2,19. Quem pode ler o Mateus 13, que é a parábola do semeador, e 1 João 2,19. A Kátia lê Mateus 13 e 1 João 2,19. Quem pode ler, por favor? Então, a Kátia lê 1 João 2,19. Quem pode ler Mateus 13? Gabriel lê pra gente. Então, porque a pergunta que a gente sempre fala quando a gente. Que as pessoas fazem quando a gente fala disso é: mas Júlio, como é que a gente explica então aqueles que abandonaram a fé? E abandonaram mesmo, e foram embora e não quer mais saber. E tá bem lá numa vida longe de Deus. E eles estavam no nosso meio, foram batizados. Aparentemente, eram crentes de verdade. Como que a gente explica isso? E aí lê pra gente, o Gabriel.
Até o 22. Parábola do semeador, não sei se todo mundo lembra, mas ele vai falar de 4 lugares diferentes que cai a semente. Então, eis que o semeador saiu a semear. Quem que é o semeador? É aquele que prega a palavra. Todo mundo que prega a palavra, ele está semeando. Ele vai falar o seguinte, ó, tem 4 lugares que a semente cai. Primeiro, aqueles que caem na beira do caminho, vem o passarinho, come e leva embora, e Jesus fala, esse daí é o diabo, que a pessoa ouve a palavra, o diabo já leva embora, e a pessoa nem dá atenção para aquilo. E tem muitos que a gente prega, a pessoa ouve, dá atenção para aquilo e vida que segue. Então, esse é o primeiro caso. Aí ele vai falar dos 2 outros casos, que é o do solo pedregoso e do lugar que foi plantado no meio dos espinhos. E ele vai dizer o seguinte: esse daí do solo pedregoso é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, parece que, opa, germinou, tá criando raiz, mas de repente vem as dificuldades da vida, vem os sofrimentos da vida. E a pessoa abandona a palavra por causa disso. E ele vai falar do espinho, é aquele que é sufocado, é aquele que cai num lugar que daqui a pouco ele começa a se iludir com as coisas desse mundo, com as preocupações desse mundo e com os prazeres desse mundo, e tudo isso daí sufoca a palavra e ele sai fora e vai viver a vida e vai aproveitar o mundo. Todo mundo conhece gente assim, né? Todo mundo aqui já viu pessoas que receberam a palavra, se converteram, foram batizados, mas daqui a pouco vem uma dificuldade no casamento e a pessoa chuta o balde e abandona tudo. Todo mundo já viu pessoas que vieram, é uma história muito conhecida nossa, a pessoa que foi criada na igreja, tudo mais, parecia tal, 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 até que começou a namorar um rapaz, até que começou a namorar uma menina, foi embora e nunca mais voltou. É o do espinho, que é iludido pelas coisas desse mundo e tudo mais. E aí ele vai falar da semente que caiu num bom solo. E o bom solo, a semente que é plantada, ela vai frutificar em 10, 30, 100. É um negócio abundante que vai germinar. E aqui o que Jesus coloca é que existe uma falsa fé de pessoas que aparentemente receberam a palavra, foram transformadas pela palavra, mas como é que a gente distingue quem de fato creu no Senhor e quem é só uma fé falsa e rasa e aparente, é uma fé externa e não interna? É o tempo que vai mostrar isso. No momento em que, no momento inicial, aparentemente é a mesma coisa. Eles receberam a palavra, germinou, frutificou, está nascendo. Opa! Mas é o tempo que vai mostrar e os frutos que vão mostrar quem de fato creu e quem de fato não creu e era só uma fé externa, uma fé falsa, uma fé rasa, que não é uma fé operada pelo Espírito Santo. Então aí respondendo, e eu já vou dar a palavra para os dois aí, mas respondendo ao Aureliano, é, a Bíblia vai colocar o seguinte: existem pessoas que creem, mas isso não vem do Senhor. Isso é empolgação da pessoa daquele momento. E aí não dura. Mas aqueles que são verdadeiramente chamados pelo Senhor, Deus vai garantir que eles são chamados, justificados, glorificados. Deus vai garantir com que ele frutifique, como a parábola coloca. Porque no fim, da parábola do semeador, a diferença é o solo que cai. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo. O que tem de diferente? Qual é o solo que aquela semente caiu? E a gente sabe que é o seguinte: o solo do nosso coração, o único que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne é o Senhor. Então, para cair num bom solo na nossa vida, é o Senhor quem tem que preparar esse solo. Então a gente diz o seguinte: há essas pessoas, mas essas pessoas não foram verdadeiramente chamadas pelo Senhor. Não, não por enquanto, pelo menos. Porque senão, não chutava o balde. E não desistia da fé. Essa é a nossa perspectiva. Pode falar, Antônio. Mas a ideia do texto é que o semeador somos nós. Que estamos anunciando o evangelho. A gente anuncia para todo mundo. É, pra, é assim, é no atacado. Você joga semente para todo lado. Só que a semente ela cai em solos diferentes. E essa é a nossa experiência, né, gente?
Ó, eu como pastor, quantas vezes eu já vivi a seguinte experiência? A gente fala do evangelho pra alguém que aparentemente tem tudo pra dar certo e não germina. Enquanto outros, você fala pra outros que, nossa, ó, a esperança é zero e Deus faz frutificar. E é por isso que a gente não tem que escolher onde a gente vai semear, né? A gente semeia pra todo canto. E aqueles que o Senhor separou e o Senhor amoleceu a terra do coração, a semente vai penetrar, vai germinar e vai frutificar para a glória do Senhor. E, então a gente pode dizer o seguinte: na perspectiva de Deus é verdade, ele só semeia no solo certo. Na nossa perspectiva, por isso que estamos entrando aqui em teologia, mas a gente, quando estuda teologia e vai falar sobre evangelização e chamado de Deus, a gente fala o seguinte: existe um chamado geral, que é o chamado que nós fazemos para todo mundo. Arrependam-se e creiam. A gente fala isso para todo mundo. Mas existe o chamado interno, que é o Espírito Santo que opera. Então eu estou falando aqui para todo mundo. Arrependam-se e creiam. Mas aqueles que o Senhor separou, ele vai fazer um chamado, vai ter o chamado do ouvido que eu estou fazendo, e Deus vai usar aquilo para trazer um chamado para o coração também. E esse chamado não é em todo mundo. É naqueles que o Senhor separou para fazer isso. Então essa é a perspectiva que a gente tem aí quando o assunto é essa parábola, por exemplo. Existe uma falsa fé. Quando a gente vê Jesus, a gente vê Jesus pregando e um monte de gente em volta dele. Eu lembro quando ele tinha feito o milagre dos pães. E aí juntou uma multidão depois disso em volta dele. E aí ele fala assim: ó, vocês só estão aqui porque vocês estão querendo comer. Jesus está dizendo, ó, eles criam em Jesus, mas percebe que não era uma fé de coração e profunda, era só um interesse que eles tinham ali. E tem muita gente que se aproxima de Deus assim: tô com um problema lá, eu vou lá buscar Deus para Deus resolver meu problema, depois que resolve, eu vou embora, e se não resolver, eu vou embora também. Eu só queria usar a Deus para aquilo que eu estava precisando naquele momento. Então, continua existindo isso hoje em dia. Pode falar, ô, Fábio. Deus age do jeito que ele quer. Pode falar, William. Verdade. Quem nunca leu O Peregrino, vale a pena a leitura. Viu um clássico da história cristã, escrito em século XVII, se eu não me engano. Mas é um clássico aí que é uma história que ilustra como é a caminhada do discípulo de Jesus na história de um homem que ouve a palavra e sai numa jornada em direção ao céu. E aí, no meio do caminho, ele encontra várias pessoas que por um tempo caminham com ele, mas abandonam o caminho alguns por causa de problemas, outros por causa de dificuldades, outros por causa dos tesouros desse mundo e assim por diante. Vale a pena a leitura. 1 João 2,19. 1 João 2,19 vai falar, sabe por que eles saíram? E aqui João está falando, explicando por que tinha pessoas que abandonaram a fé. Eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, não tinham saído. Então, existe pessoas, o joio e o trigo, existe pessoas que estão dentro da igreja, mas eles não são de fato do Senhor. E aí esses, por vezes, se perdem no meio do caminho. Então a gente explica isso dizendo que no fim eram pessoas que nunca creram de fato e de coração no Senhor, nunca foram transformadas de fato pelo Senhor. Era uma fé externa, era um costume religioso, mas não era algo de coração diante do Senhor. Por isso que eles abandonam a fé.
E aqui, gente, uma coisa importante a falar, por isso que é importante o ministério da palavra, onde nós estamos constantemente encorajando os crentes a se autoexaminarem, a perseverarem na fé e tudo mais, porque é isso, existe a falsa fé, por isso que é importante a gente sempre pregar, mesmo para pessoas crentes, sobre isso, para que eles estejam se autoexaminando. Não poucas vezes eu passei pela seguinte experiência, pessoas que estão na igreja há 10, 15 anos, e a pessoa chega e fala assim, olha, pastor, eu estava pensando, mas eu acho que eu me converti mesmo faz um ano. Porque assim, eu até vi, mas eu não era transformado de fato diante do Senhor. E a gente tem que fazer esse autoexame constantemente. Deixa eu ir pra frente que. Deixa eu ver meu horário aqui que. Tô sentindo que tô ficando atrasado. Quarto ponto. Importante é falar isso quando o assunto é perseverança. Por que, que a perseverança ela é necessária e ela sempre vai acontecer? Porque a perseverança é fruto da ação de Deus em nós. E a única evidência genuína da eleição. Como eu sei? Essa é uma pergunta que as pessoas normalmente fazem para mim. Júlio, como é que eu sei se eu sou um eleito? De fato. A resposta é simples. Todo eleito vai perseverar na fé. A única evidência que nós temos de que de fato o Senhor me separou para a salvação é que esse Deus está agindo em mim e santificando a minha vida e me transformando na imagem de Jesus. Então, ele está me fazendo perseverar. Por isso eu tenho convicção de que eu sou salvo e servo do Senhor. As pessoas perguntam, nossa, mas e se eu falhar no processo de perseverar? Então, mas e se eu. Nós somos tão fracos. É verdade. Mas por isso que a perseverança é nossa, mas ela é fruto da ação de Deus em nós. E aqui a gente vai ler. Não vamos conseguir ler todos os textos, mas. 1 Pedro 1,5. Quem pode ler esse para mim, por favor? Um de cada vez, para não bagunçar. A Kátia lê. Jeremias 32,40. Quem pode ler esse? A Kátia lê, a outra Kátia. Hebreus 13,20. O Guilherme lê esse. Hebreus 13,20. Judas 24, 25. E 1 Coríntios 1, 8 e 9. Quem pode ler esse? Ana Kelly lê. No fim, vamos ler todos os textos. Esses textos vão enfatizar que é o Senhor quem nos faz perseverar e nos guarda na caminhada cristã. Ele é quem garante que a perseverança vai acontecer. Então, 1 Pedro 1,5 pode ler. Pedro, falando sobre a ação de Deus em nós, ele diz o seguinte: é Deus quem nos protege na fé. Até a salvação, até quando a salvação chegar, e tá para acontecer. Outras versões vai dizer que é Deus quem nos guarda na fé. Então nós somos guardados na fé pelo poder de Deus. O texto enfatiza. Então, é Ele quem me garante, agindo com o seu poder em mim, que eu vou me manter na fé. E, meus irmãos, uma vez, eu não lembro qual pastor falou isso, mas ele disse o seguinte: que olha, pode ter certeza de uma coisa. Se crente pudesse perder a salvação, com certeza a gente perderia. Nós somos falhos, nós somos fracos. Eu não sei se alguém aqui já se viu nesse limiar, mas eu já me vi muitas vezes em dúvida, perguntando: será que. O que me segura para não chutar o balde? O Senhor. Nós somos guardados pelo poder de Deus e louvado seja o Senhor por isso. Jeremias 32:40. Texto de Jeremias, onde prometendo e falando sobre a nova aliança que é firmada no sangue de Jesus, ele fala assim: olha, eu vou fazer com eles uma aliança eterna, eu vou fazer sempre bem para eles e eu vou colocar o meu temor no coração deles para que eles nunca se afastem de mim. Por que a gente não se afasta nunca do Senhor? Porque ele mesmo coloca esse temor no nosso coração. É fruto do agir de Deus em nós. Hebreus 13, 20 e 21. O autor de Hebreus falando aí sobre a ação de Deus, ele vai dizer o seguinte, que esse Deus, ele fala, esse Deus é quem aperfeiçoa vocês e guarda vocês até o dia do Senhor e nos molda segundo a vontade de Deus. É Deus quem nos aperfeiçoa. É Deus quem faz a gente e opera em nós para que a gente caminhe nos caminhos dele. É Ele quem nos dá todas as condições e toda a força e todo direcionamento para que a gente continue caminhando junto. Voltando lá no peregrino, é muito interessante isso, porque a gente vê na história vários momentos onde ele está
fraco, onde ele está para escorregar, onde ele está. E sempre nesses momentos, Deus manda alguém, aparece e manda um anjo e fortalece ele para ele continuar a caminhada dele. Quando você lê a história, você vê vários momentos de fraqueza, onde Deus se manifesta então para que ele continue caminhando. Essa é a nossa história. Judas 24 e 25. Finalzinho de Judas, ele vai falar: é ele quem nos guarda para que a gente não caia. A esse Deus a glória para sempre. Amém. E o último texto, 1 Coríntios 1, 8 e 9. É ele quem nos guarda e ele é fiel. E ele que nos chamou para estarmos unidos ao Senhor até o fim. Então, percebe que a ênfase de todos esses textos é como Deus, no seu poder, age naqueles que são dele e guarda esses na fé e na caminhada com o Senhor e santifica esses para que eles perseverem até o fim. Então, gente, o meu ponto aqui é colocar o seguinte, que essa perseverança dos santos, ela é fruto da ação de Deus em nós, por isso que a gente poderia, em alguns teólogos chamam, ao invés de chamar de perseverança dos santos, chama de preservação dos santos. Porque a ideia é que Deus que nos preserva. Mas perseverança dos santos também não está errado, porque a gente persevera também. Desde que você entenda isso, que a gente persevera porque Deus nos preserva para perseverar. E essa é a dinâmica da ação de Deus em nós. E então a única evidência que eu posso ter de que eu sou do Senhor é que eu estou perseverando na caminhada com o Senhor. E uma pessoa que não persevera na caminhada do Senhor, ela pode ter uma certeza, olha, crente ela não é. Porque aqueles que são do Senhor perseveram na caminhada. Então, percebe que quando a gente estuda as doutrinas da graça, todas elas juntas, o quadro é completo. E a salvação e o agir de Deus em nós é completo. Pode falar de volta. Será salvo. E é verdade. E junto com isso a gente tem que lembrar o seguinte: todo crente e eleito vai perseverar até o fim. Então, percebe como as verdades não estão em contraposição uma da outra. Elas se completam. Então, quando vamos a Jesus em fé, Deus nos salva e Ele mesmo começa a obra de santificação em nós. Ele nos insere em um programa vitalício de terapia e promete ir até o fim. Nossa segurança está nisso. Ele nos coloca no processo de salvação, Ele vai trabalhar em nós e nos santificar, e Ele vai até o fim, e Ele promete que Ele vai até o fim. A nossa segurança está nisso. Que Ele é o Deus que nos segura e nos salva. Isso significa que a perseverança não é a causa da nossa salvação, a gente não é salvo porque a gente persevera, mas a perseverança é a evidência de que eu fui salvo. Então, isso aqui é uma coisa importante. O que vem primeiro, salvação ou perseverança? Porque tem muita gente que pensa assim, não, eu preciso perseverar e aí eu vou ser salvo. Não, tá errado isso. Isso daqui é heresia. Isso daqui é salvação por obras condenada na Bíblia do começo ao fim. A ordem certa é, eu sou salvo, e qual é a evidência de que eu sou salvo? Depois da salvação, começa um processo de perseverança na fé. Então, a única evidência que a gente pode ter de alguém que é salvo é que ele persevera na fé. Uma pessoa que não persevera na fé não tem nenhum tipo de evidência de que ela é salva. Essa é a perspectiva que a Bíblia traz. Tranquilo? Posso para frente? Pode falar. Edson, depois o Fábio. Pode falar, Fábio. Não, mas tá errado. Esse pensamento tá errado. Porque olha o erro desse pensamento. Viver a obra de santificação, ela depende de mim. Então, quando eu olho para ele e falo assim, esse daí é meio duvidoso. Então, esse daí não vai dar conta, não. Mas a gente está lendo aqui desde o começo. Quem que opera essa obra em nós? É Deus. Então, esse é um pensamento errado. E se a pessoa assim, não, ele não se converteu, mas viveu a vida tudo bagunçada, aí Deus levou porque. E eu já ouvi isso, gente, coisas que eu já ouvi. Não, coisas que eu já ouvi, que assim, o cara, como é que era? O cara era crente. Eu vi uma história uma vez assim, o cara era crente
E ele vivia traindo a esposa dele. E ele era caminhoneiro. E aí um dia ele bateu o caminhão e morreu. E aí a galera falando que assim, ó, não, ele foi salvo, mas Deus fez isso assim para disciplinar ele, mas ele era da igreja. Então Deus fez isso por amor à mulher para libertar ela desse estorvo na vida dela. Mas era um cara salvo. Não, gente. Você não pode fazer um velório de um cara desse falando que o cara tava salvo. Não tem como. Então a perspectiva é quem é salvo? Qual é a evidência de quem é eleito? É que ele persevera na fé. É que ele é uma pessoa que ouviu o chamado, que se converteu, que firmou numa igreja, foi batizado. Tudo isso daí é a obra de Deus em nós, é o pacote completo. Então, se não tem a obra de Deus, uma vez Paul Washer fala isso, a maior evidência de que eu me arrependi dos meus pecados e criei em Jesus é que diariamente eu continuo me arrependendo dos meus pecados e crendo em Jesus. Se não tem isso, é porque nunca aconteceu isso. Essa não é uma obra pontual, é uma obra contínua na vida daqueles que são do Senhor. Então, é isso. Pode falar. Não, o Edson queria falar antes. Pode falar, Edson. Mas e é verdade, assim, essas questões que a gente tá falando aqui, você podia pegar qualquer carta de Paulo, vai ter sobre isso. Tem muitos textos. E não só nas cartas de Paulo, mas desde o Antigo Testamento é muito claro essa ideia da ação de Deus é que gera a ação do homem. E é por isso que, só um ponto aqui rapidinho, é, é por isso que toda a glória é de Deus, gente. Toda a glória é de Deus na nossa salvação. Até as minhas boas obras. Até a minha perseverança. Até. Você viu o irmão fulano de tal? Homem dedicado. Apesar das dificuldades, tá firme. Olha, louvado seja Deus pela vida dele. E louvado seja Deus mesmo. Porque não é ele. É Deus. Isso é fruto da ação de Deus nele. Toda a glória é de Deus. Até do que a gente faz de bom, a glória é de Deus, porque é fruto da ação dele em nós. Pode falar, Wellington. E é. E é isso. E a gente vive nesse momento, só qual que é a nossa convicção? Aqueles que são do Senhor vão perseverar. A fé nunca vai morrer. E é interessante isso, porque quando a gente olha para a história da igreja, gente, a igreja passou por muitos momentos muito difíceis. E hoje nós vemos no Brasil é mais tranquilo, mas tem lugares no mundo onde ser crente é muito complicado. E por que continua? Por que a galera continua lá, mesmo diante da morte, mesmo diante da, da ameaça e tudo mais? Porque Deus está agindo neles, segurando eles e dando graça para que eles continuem perseverando na fé. É o Senhor quem nos sustenta. Espera aí, a Ana Kelly queria falar e.
E eu vou chegar. O meu sexto ponto é sobre isso. Que a perseverança ela é uma obra coletiva. Deus, quais os instrumentos que Deus usa para nos fazer perseverar? Um dos principais é a comunhão dos santos. É um instrumento utilizado por Deus para nos encorajar a continuar caminhando. Ó, é que é difícil a gente. O que a gente pode dizer é o seguinte: é porque assim, ó, por que que Deus levou tal pessoa? A gente nunca vai ter essa resposta, entendeu? O que eu posso dizer é o seguinte: vamos supor que um crente que tem uma fraqueza. E o que a gente pode dizer é o seguinte: ele morre no meio do caminho aí. Por mais que ele tivesse uma fraqueza, a marca é que ele lutava com aquilo. Isso aqui, gente, não se... quando a gente fala assim, o crente ele vai lutar, ele vai perseverar, não significa o seguinte: o cara não vai ter vontade de pecar, pelo contrário. Eu já conheci pessoas que viveram uma vida de santidade para ela, é uma luta diária. Diária. Doída. Mas ele tá lutando. Essa é a marca do crente. O Senhor opera nele para que ele continue caminhando. Agora, é difícil a gente responder isso. Talvez sim, talvez não, não sei. Difícil. William, pode falar. É isso. Até o fim eu continuo crendo em Cristo e continuo vivendo uma vida segundo a vontade dele. Não uma vida perfeita que ninguém vive, mas uma vida lutando para guardar os mandamentos do Senhor. Vamos lá, quinto ponto. Tô terminando. Devemos confirmar zelosamente a nossa eleição, e aí eu quero ler 2 Pedro 1, 10 e 11. Olha que texto interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo isso vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, nesse texto, está dizendo o seguinte: vocês têm que confirmar a eleição de vocês. Confirmar zelosamente a nossa eleição. O que isso significa? Significa, assim, perseverar na fé para que você desfrute da certeza e da alegria da vida cristã. Crente, gente, não perde salvação, mas crente pode perder a certeza da salvação e a alegria da salvação. Por isso que Davi escreve lá no Salmo 51, restitui a alegria da salvação. Então, embora crentes não percam salvação, por vezes crentes, eles enfraquecem as suas mãos na caminhada, enfraquecem os seus pés na caminhada, e o que acontece é que eles perdem por vezes a certeza da salvação, e eu já vi crentes genuínos questionando: eu acho que eu não sou salvo. Olha, ele perde a certeza da salvação e perde a alegria da salvação. Por isso, o texto vai nos encorajar: olha, confirme a vocação de vocês. Continuem perseverando, caminhando, cultivando as virtudes cristãs, se santificando diante do Senhor, para que vocês sempre desfrutem. Ele vai dizer, porque é dessa maneira que vai ser amplamente suprida a entrada de vocês no reino dos céus, para que até que vocês chegarem lá, vocês sejam supridos na caminhada. Porque a certeza da salvação e a alegria da salvação é fruto de nós estarmos perseverando na caminhada. Então, por vezes, todo crente já passou por momentos assim, que a gente se esfria na fé. E o que acontece quando a gente se esfria na fé? A gente perde muitas vezes a alegria da salvação e por vezes a certeza da salvação. E por isso, devemos confirmar zelosamente, ele fala aqui, procurem confirmar a vossa vocação e eleição do Senhor. Então, um dos chamados do Senhor é que a gente esteja confirmando a nossa eleição. E como é que a gente confirma a nossa eleição? Perseverando. Guardando a fé, guardando os mandamentos, continuando esse processo de santificação. Eu já falei aqui, eu já dei esse exemplo aqui outras vezes. Mas é possível um crente que, embora seja salvo, viva uma vida desfrutando muito pouco da alegria e de todas as bênçãos da salvação aqui na terra. Ele tem tudo disponível para ele, mas como ele persevera pouco, ou ele não persevera com toda a força que ele poderia perseverar, ele desfruta tão pouco. Ele vive uma vida cristã tão medíocre, tão sem graça. Ele é crente. Ele não abandonou a fé, não está vivendo nenhuma vida escandalosa, mas em pecado. Não, tá lá. Mas assim, aquela vidinha bem mais ou menos, sabe?
E aí ele não desfruta da grande alegria que é servir ao Senhor e de toda a certeza que nós temos em Cristo Jesus. Então, a gente deve procurar confirmar zelosamente a nossa eleição. E por fim, a última coisa que eu quero colocar é que a perseverança, gente, é um projeto comunitário. Na nossa luta e na nossa caminhada cristã de perseverança, não é fácil. Mas a boa notícia é que a gente não está lutando sozinho. E Deus coloca a igreja, então, para nos ajudar nesse processo, para derramar graça e nos fortalecer para que a gente continue perseverando. E quero ler só 2 textos, e são os últimos 2 textos que a gente vai ler. 2 Timóteo 2,10. Quem pode ler esse texto? Quem pode ler esse? Fábio lê. E o outro, Hebreus 3, 12 e 13. Esse daí eu vou ler, para a gente fechar aqui. Então, Deus não deseja que a gente lute essa caminhada sozinho. Então, lê pra gente, Fábio. Olha o Paulo falando, olha, eu tudo suporto por causa dos eleitos, eu tô me gastando aqui. Para que eles cheguem lá, para que eles continuem perseverando. Percebe que é o seguinte, Paulo tá colocando aqui, olha, a perseverança da igreja depende das pessoas estarem se servindo aí. E o outro texto de Hebreus 3, olha esse texto aqui, que legal esse texto. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Cuidado, para que ninguém endureça o coração e se afaste do Deus vivo. Aí olha o 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha esse texto. Cuidado para ninguém se afastar. Então o que vocês têm que fazer? Animem-se, estejam juntos, se encorajem, aconselhem-se uns aos outros, para que ninguém se endureça. Meus irmãos, Perseverança dos Santos é um projeto comunitário, é Perseverança dos Santos, no plural. Porque Deus usa a igreja, a convivência, os relacionamentos, como um dos seus principais instrumentos para nós continuarmos perseverando na fé. Por isso, envolva-se com a igreja. E entenda que Deus deseja que você persevere e você não vai conseguir perseverar de verdade longe da convivência e dos relacionamentos com os nossos irmãos. E aqui eu quero terminar. Pode falar, minha irmã. Deixa eu lembrar qual que é Vamos lá. O morno? Então, por isso que é bom a gente estar junto. Porque é o seguinte, e a gente viver esse negócio de se encorajar. Porque é o seguinte, se eu estou sozinho, se eu vivo sozinho e eu fico morno, eu fico lá morno. Agora, se eu estou convivendo com outros irmãos e eu começo a me esfriar, opa, os irmãos começam a chegar junto. Os irmãos começam a, opa, ô meu irmão, por que que, ô meu irmão, eu tô sentindo falta de você, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem lá? Eu tô vendo você com a sua esposa aí, tá tudo bem? Gente, sabe uma coisa que um mito que a gente precisa desfazer da nossa cabeça? Pelo menos quem é crente, é que cada um tem que viver a sua vida. Mentira. A gente tem que ser, sim, amorosamente intrometido na vida dos outros. Porque a gente se importa. Porque a gente quer ajudar. Você tem vários textos na Bíblia que vai dizer o seguinte, Gálatas 6, vai dizer, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, vai corrigir ele com o espírito de brandura. Por isso que a igreja ela é um instrumento muito bom usado por Deus para não deixar a gente esfriar na fé. Para que a gente seja admoestado, repreendido, encorajado. E eu diria que para a gente não ficar morno, a igreja é essencial nessa caminhada. E ajuda a perseverar. E sabe uma coisa que acontece? E falando, aproveitando aí o gancho, muitas vezes, gente, a gente fica morno e a gente não percebe. A gente está esfriando na fé e a gente não percebe. E quando a gente está convivendo com outras pessoas, as pessoas percebem. E a gente opa, eu não tinha pensado nisso ainda, eu não tinha percebido isso ainda. E por isso a igreja, gente, é um instrumento fundamental na fé cristã. Eu sempre, isso daqui é estatística, hein? Não é chute, não, é estatística. Pessoas que são ativas na igreja e participam de um pequeno grupo, costumam ter menos problemas graves. Isso daqui é estatística. Falo aqui como pastor da igreja. Por quê?
Porque normalmente quando essas pessoas começam a ter um problema, isso é identificado rapidinho. Os irmãos já começam, opa, porque assim, a pessoa tá sempre lá no pequeno grupo, ou faltou, ele tá sempre aí, o que aconteceu? Tá tudo bem? E aí a pessoa, opa, não, é que tá acontecendo isso. E se a pessoa precisa de ajuda, ela já é ajudada logo ali no começo. Agora, uma pessoa que vive meio sozinha, quando que a gente descobre que o problema, que tá com problema? Quando a vaca já foi pro brejo. Quando que a gente descobre que o casamento tá em crise? Quando um entrou com o divórcio. Agora, se tá na convivência da igreja, a gente repara isso rapidinho. Por isso a importância da comunhão com os irmãos. Eu brinco que, na verdade, não é uma brincadeira, eu falo sério. Quando eu faço encontro com jovens que estão para se casar, que uma coisa muito importante para o casamento deles é eles serem ativos numa igreja, porque isso protege eles deles mesmos. A convivência na igreja nos protege da gente. Porque aí eu tenho que prestar contas. E isso é bom. Quando a gente vive a nossa vida por conta, isso nunca é muito bom. Então, fica aí um encorajamento também para os irmãos. Olhar para a igreja como um instrumento de Deus para perseverarmos na fé. Pode falar, William. Tinha gente lá. Boa colocação. É verdade. Gente, resumo. O que significa isso? Então, perseverança dos santos. Os eleitos necessariamente perseverarão na fé. Isso porque o próprio Deus que os chamou à fé os guardará, encorajará e manterá na fé. Isso não significa que os eleitos não passem por momentos de incredulidade, esfriamento e pecado, mas significa que mais cedo ou mais tarde eles se arrependerão e retornarão ao caminho de Cristo, porque o próprio Deus os atrairá de volta. Isso é perseverança dos santos. E para terminar, 4 implicações. Primeiro, gente, quando a gente crê nisso daqui, não tem como a gente ser orgulhoso das nossas obras. Porque até a nossa perseverança, a glória é de Deus. Então, eu tenho falado isso. Quando a gente crê no que a Bíblia diz sobre salvação, um crente orgulhoso é um contrassenso, assim, ridículo. Porque é graças a Deus. É literalmente graças a Deus. Então, você olha para sua família, você olha para você e fala assim, puxa, graças a Deus, a gente tem conseguido caminhar bem, graças a Deus lá no meu trabalho, eu tô não sei o quê. É graças a Deus mesmo, leve isso a sério, é graças a Deus mesmo. Porque se fosse eu tava lascado. Além disso, busca por santificação, essa é uma implicação. O chamado de Deus é que a gente persevere, e não tem como você falar que você é um eleito se você não persevera. Então, uma das implicações de crer nisso daqui é a gente estar engajado para confirmar a nossa eleição e engajado na nossa santificação e na obediência ao Senhor e assim por diante. Então, essa é uma implicação também. Além disso, e eu diria que mais 2 implicações aí de crer na doutrina da perseverança dos santos, é a segurança que a gente tem, gente. Puxa, olha, nada paga a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Olha, mesmo nos meus piores momentos, Deus vai me segurar. Eu não sei se alguém aqui está enfrentando algum problema grave, sério, onde a sensação que você tem é assim, eu não sei até onde eu vou aguentar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é do Senhor, você vai aguentar. Porque o próprio Deus vai te segurar. Deus não vai permitir com que você escorregue. Você pode estar enfraquecido. Você pode, mas se perder no meio do caminho, aqueles que são do Senhor, o próprio Deus os segura. Isso daqui, gente, traz uma segurança para nós. Um encorajamento para nós, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. E, por fim, implicação disso é somente a Deus a glória. E quando você para pensar nos 5 pontos, nas doutrinas da graça, não tem como você falar que a gente tem um milímetro da glória. Todo mérito, toda a glória tem que ser dada ao Senhor. E é por isso que a gente tem que se reunir todos os domingos para cultuar a esse Deus, o Deus da nossa salvação. Porque a glória é dele mesmo. A gente tem que reconhecer isso, a gente tem que ter prazer de estar na presença do nosso amado Salvador. Então, gente, que Deus nos abençoe, aplique tudo isso em nós. Sei que são alguns pontos assim que geram algumas dúvidas, mas entender tudo isso daqui nos traz segurança e nos traz firmeza para continuar a nossa caminhada para a glória do nosso Deus. Vamos orar, fechando aqui a nossa aula, porque o meu tempo também já se esgotou, mas vamos orar fechando aqui. Senhor, obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui meditando, Deus, na obra do Senhor em nós. E quando nós paramos para pensar naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, oh Deus, a glória é do Senhor mesmo. Porque até o que nós fazemos de bom, nós vemos claramente que é a tua mão nos conduzindo. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor aprofunde a tua obra em nós, para que sejamos crentes cada dia mais perseverantes, mais santos diante do Senhor. E Deus, a nossa oração é que o teu amor e a tua graça nos constranja
até que toda a nossa vida seja vivida para a glória do Senhor e em consagração ao Senhor. E muito obrigado pela segurança maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continue trabalhando em nossas vidas, operando em nossos corações e nos levando, Deus, a viver uma vida de maior culto ao Senhor e ao teu nome. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.